Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Esse programa você pode buscar no offline da TV Mundo Maior, os programas anteriores. Hoje estaremos comentando a respeito da pergunta 213, 214 e daí adiante, falando sobre o tema que é semelhanças físicas e morais. Características, elas repercutem em nós ou não? Então fique com a gente, estaremos estudando a partir de agora. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridos irmãs, queridos amigos. Semelhanças físicas e morais, nós já tratamos uma parte nos programas passados, no programa anterior, e agora vamos dar continuidade para chegarmos ao término desta temática do Livro dos Espíritos. Com isto você poderá, como disse a Solange, inteirar-se até aqui, até a pergunta 216, por aí, 217 do Livro dos Espíritos. Todas as anteriores estão disponíveis para você participar e graças a esta equipe maravilhosa que sempre fazem a nossa imagem, nosso áudio chegar até você, não é mesmo, Solange? Exatamente. Lembrando também que você pode ligar para a gente no 0800 12 18 38, fazer a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Sua inscrição é muito importante. E também, André, já podemos dar início à nossa programação, às nossas perguntas. Isso mesmo, nós vamos colocar na tela, vai colocar para você ver o nosso primeiro slide. Aquele que nós começamos no último programa, falando sobre as semelhanças físicas e morais. Pergunta 213 a 217. E agora, o slide número 2, você vai ver a pergunta que Kardec faz aos espíritos a esse respeito. Vamos lá, Solange. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre eles? Olha que pergunta interessante. Nós vimos na última questão do último programa, não é, da semana retrasada, que eles falaram sobre gêmeos, as criaturas que nascem com um compartilhamento de óvulos, de um útero para duas pessoas, né? Duas almas, cada uma com o seu corpo. Você viu que existe afinidade, muitas vezes eles pedem para serem colocados juntos na experiência física. Porém, depois que os espíritos responderam aquilo, Kardec vem com aquilo que nós também já ouvimos dizer, ou seja, nem todos os gêmeos se dão bem. Há gêmeos que são... O dia e a noite, às vezes, são absurdamente opostos, talvez até mesmo como uma forma de preservarem a sua própria personalidade. Então, Kardec, uma vez que os espíritos responderam sobre os gêmeos na última questão, ele faz essa questão 213, como você vê. Se os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que às vezes se vê entre eles? Vamos ver o que os espíritos responderam? Vamos lá. Vamos lá. Não é de querer lutar juntos no teatro da vida. Então, o que os espíritos disseram a respeito dos gêmeos se referia àqueles gêmeos que são espíritos amigos, que são espíritos já de longa data, reunidos por afinidade, por simpatia. Porém, isto não é uma regra. Às vezes, eles a conviver desde o interior do ventre materno. Maus espíritos, como vocês veem aí, podem querer lutar juntos. Eles podem não ter afinidades, não ter simpatias, mas muitas vezes precisam renascer naquela condição. Às vezes nascem assim pessoas, almas que se perseguiam, que se obsedavam, que tinham uma disputa constante em outras épocas e que agora precisam nascer numa condição muito próxima. Portanto, não é uma regra absoluta aquela que vimos nas questões anteriores. E, em alguns casos, os gêmeos podem não ser simpáticos entre si, mas estão vivos. Não há acaso na aproximação das pessoas num campo familiar. É sempre por algum motivo que nós estamos vivendo com aquelas pessoas. Agora, Kardec, então, depois de ter recebido essa resposta... Das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Vejam só, nós estamos falando de uma época, a época em que Kardec está pesquisando estas questões, que era dominada por muitas crendices, por muitas
histórias, não havia aprofundamento científico, não havia uma abordagem psicológica mais profunda, e que muitos escritores, na época de Kardec, 1830, 40, 50, 60, 70, muitos escritores, romancistas, ou até mesmo teatrólogos, pessoas que faziam peças de teatro, pessoas que escreviam para esses folhetins, lançavam determinadas versões que caíam no gosto pela verdade. Uma destas era esta ideia de que o ódio entre espíritos poderia se manifestar desde o interior do ventre, quando, nascendo do mesmo ventre, um agredia o outro dentro dos seus espaços, não é? Uhum. É algo um pouco parecido com aquele filme, ou aquela história, o retrato de Dorian Gray, muito famoso, em que havia uma pintura feita com a exteriorização de um homem e de uma mulher muito bela, e no caso acho que era um homem, e na medida em que ele ia tomando atitudes ruins, o retrato ia ficando feio também, ia enfeiando. É claro que isso é uma concepção doutrinária, não, literária, teatral, que não acontece na vida real, não é mesmo? Uhum. Mas Kardec está se referindo a determinadas crendices que eram comuns no espírito literário daqueles tempos. Então ele faz essa pergunta. Só para exemplificar, André, eu tenho um conhecido que já comentou comigo a esse respeito. Ele é do interior, já um homem mais velho, mais maduro, e disse que na época que ele era menino, ele escutava muito dizer, quando uma mulher tinha gêmeos e um deles nasceu, um dos gêmeos nasceu morto, eles diziam que um gêmeo matou o outro. Sim. No ventre, porque eram inimigos. Já tinha essa lenda, essa conversa no interior, há anos atrás, né, a respeito de que um matou o outro e por isso que um bebê nasceu com Exatamente. Vida e o outro pereceu. Então, Kardec usa essa mesma ponderação. É uma crendice, naturalmente, é um dito que não tem um fundamento, mas ele quer saber dos espíritos o que eles pensam a respeito. Então ele faz a pergunta que você vai ver aí na tela, que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? E logo a seguir, no slide 5, nós vamos ver o que os espíritos responderam. Lendas. Para exemplificar que seu ódio era inveterado, que seu ódio era muito antigo, disseram que existia antes do nascimento. Geralmente, vocês não levam em conta as figuras poéticas. Então, há determinadas referências, como os espíritos estão dizendo, que são apenas força de expressão, não é? São maneiras de dizer de forma hiperbólica, superlativa, coisas que não são daquele tamanho, mas que dão uma ideia muito grande que aquilo é bastante intenso. A gente costuma falar assim, essa pessoa é teimosa que nem uma porta, não é? Cabeça dura que nem uma parede. Não, a cabeça dela não é de tijolo, não é de concreto, nem é de pedaço de pau. Mas a gente força a imagem para gerar um impacto em quem está ouvindo. Por isso que os espíritos estão dizendo que, na verdade, não existe esse negócio de um gêmeo agredir o outro, de um matar o outro no ventre da mãe, porque já estão disputando. O que eles querem dizer com isso, sejam nas novelas que se escreviam na época, ou nos conceitos do populacho, que ficam passando de um para o outro, ideias que não sabem de onde nasceram, mas que parece ter algum sentido, ficam querendo dizer que aqueles dois seres já eram odiosos, já tinham raiva um do outro há muito tempo e que então, agora que foram colocados dentro de uma mesma caixinha, ficam se batendo. Só que não é verdade que seja por isso, tá bem? Uhum. Pelos espíritos, isto é apenas uma força de expressão para tornar bastante intensa essa ideia que estejam se referindo a um ódio ancestral. E é interessante, não é? Porque essa ideia, mesmo que não seja exata, ela vem de um pressuposto que significa a existência de outras vidas. Coisa, não é? Porque ninguém pode dizer que aqueles dois espíritos já se odeiam
se eles não tivessem motivos anteriores. Se não tivessem um passado não é em mesmo? alguma outra existência, em alguma outra região. Se fossem criados agora Isso. e fossem colocados no ventre, não teriam nunca se encontrado. Se fosse uma única vida que eles tivessem nesta, eles não teriam motivo para não se quererem. Eles, eventualmente, podem se justificar estas lendas pelo fato de nós sabermos que todos nós já vivemos muitas vezes e às vezes já quebramos o pau com aqueles outros com quem a gente não se afiniza. Então, essas lendas, apesar de não serem verdadeiras na sua essência, elas embutem um entendimento de que nós somos espíritos que vivemos muitas vezes e que temos afinidades ou antipatias que carregamos até que aprendamos a diminuir umas e aumentar as nossas afinidades, tá certo? Então, depois disso, nós vamos para o nosso próximo slide. Vamos a ele? De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Bom, agora vejam só. Kardec está migrando um pouco da área pessoal, já que nós estamos entendendo que as realidades individuais, elas também se refletem na realidade coletiva, e ele está se dedicando a esclarecer-se e a nos esclarecer com relação ao caráter de todos os povos. Nós observamos na nossa análise das características de nações que existem povos que têm perfis diferentes de outros. Nós temos uma característica do povo alemão, uma característica do povo italiano, nós temos uma característica do povo francês, temos uma característica do povo espanhol, uma característica do povo português, do povo grego, nós temos o povo americano com uma característica específica que são distintas umas das outras. Mesmo na América Latina, nós temos povos que até falam a mesma língua, mas eles têm posturas distintas. Atravessando a fronteira, alguns metros de distância, aqueles que estão daquele outro lado são diferentes, têm hábitos diferentes, apesar de falarem a mesma língua. Então, Kardec quer saber, já que estes povos, morando tão próximos, vejam só, hein? E tendo até sido civilizados por culturas idênticas, eles são tão distintos. Se você pegar, por exemplo, vamos falar da Itália, não é? De onde nós tiramos a nossa língua pátria, o latim. De onde nós, todos os povos latinos, fomos herdando estas maneiras de ser. Você pega um italiano e compara com um espanhol, eles são muito diferentes. Tem muitas coisas que são de natureza, de comportamento, de atitude. Você vê os italianos, eles falam alto, eles são expansivos, eles gesticulam. Os espanhóis são contidos, são mais, não é? Mais secos, mais duros em termos de expansividade emocional. Em regra, não é? Existem exceções de ambos os lados, mas estamos falando em caráter muito assim, amplo. Você então observa, o espanhol e o português também são diferentes. O português que fala o português de Portugal e o brasileiro são também totalmente diferentes. Então, o que causa na natureza de cada ser, de cada grupo, essa disparidade? Às vezes estão distanciados por poucos quilômetros e são extremamente até antagônicos. São até quase que não inimigos, mas são competidores. Um quer ser melhor que o outro, um pisa no outro. E moram no mesmo buraco quase, não é? Então, com essa pergunta, Kardec está querendo que os espíritos expliquem o que motivou-os a ter esta diferença. Por que eles estão agindo dessa forma e sendo deste jeito? Vamos ver a resposta? Vamos a ela. Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores mais ou menos purificados, segundo a sua elevação. Muito bem,
Um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Você julga que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. Olha que coisa interessante, que bacana. Os espíritos sempre nos dizem isto, e que se nós analisarmos as obras básicas de Kardec, nós vamos encontrar referências a estas aglomerações de criaturas no plano espiritual. São famílias, como eles chamam aqui, famílias formadas pelas semelhanças de seus pendores, pela simpatia de seus modos de ser, pela afinidade. E estas semelhanças não apenas existem no microcosmo, porque também na família nós temos pessoas afinizadas, não é, Solange? Isso. Pessoas que vivem bem, que estão em um grupo, que se harmonizam com mais facilidade, e temos pessoas extremamente difíceis. Que é a tal da ovelha negra da família. Todo mundo, né, tem a sua ovelha negra na família. Exatamente. É aquele que não se encaixa muito bem. Fala, de onde veio esse ser que é tão diferente da gente? É o patinho feio, não é? Você deve saber do que eu estou falando, porque é muito comum encontrar. Porém, também é comum você encontrar no meio da sua agremiação familiar aqueles com quem você se dá bem. Você tem facilidade de convivência. Isso já é uma simpatia. Se você procurar lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar parentescos espirituais e parentescos materiais. E isso está explicado lá. Agora, se isso é assim na vida física, também em termos de macrocosmos, na vida física, as nações são compostas de criaturas que têm também características comuns, que permitem que elas se entendam dentro de um contexto. Por isso que ele está falando que são semelhanças que existem no caráter de cada povo. Volta o slide anterior. Volta o slide anterior, Solange. Pega aqui na geral isso. Os espíritos também têm famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo a elevação de cada um deles. Muito bem, um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias de se unirem é a origem da semelhança. Eles têm uma tendência de se unirem. Então, é mais fácil renascer num ambiente para o qual o espírito já esteja um pouco mais familiarizado. Então, ele terá, não é uma regra absoluta, mas ele vai ter a facilidade de desenvolver determinados talentos se estiver inserido em determinado contexto familiar coletivo. É algo que não é uma imposição, mas você vê uma característica que dá um contorno mais ou menos bem definido naqueles que são membros daquele grupo, daquela nacionalidade. Por isso que estamos falando aqui de afinidades do ponto de vista espiritual, formando essas famílias. E a gente vê que é muito bom, né, André? Imagina, você vai reencarnar, você saber que você tem a possibilidade de reencarnar num grupo amigo que vai te ajudar nas dificuldades, que pensa mais ou menos da mesma forma que você. Então, isso é um conforto. Você saber que você vai ter que enfrentar provas na Terra, mas que você vai ter o apoio da espiritualidade. É isso aí. Então, é isso. A gente continua esse assunto no próximo bloco. Enquanto isso, se você gosta de toda essa programação, seja você aquele que ajuda na divulgação da doutrina espírita, ligando no 0800 12 18 38. Inscreva-se no Clube Amigos da Boa Nova. Sua participação é muito importante. Liga pra gente. Nós teremos um breve intervalo, dá tempo de você ligar e depois a gente continua a nossa conversa. Até daqui a pouquinho.
Os sócios do Clube Amigos da Boa Nova são para nós os jardineiros que mantêm viva a árvore da divulgação do Consolador Prometido. Recentemente, uma mudança realizada pela Federação Brasileira de Bancos tem aumentado substancialmente as taxas bancárias das doações feitas por boletos. Cada boleto que emitimos nos é cobrado, mesmo que você não pague o boleto concretizando a sua doação. Pedimos a você uma ação de amor, que não vai te custar nada a mais do que o seu bondoso coração já nos doa. É simples, rápido e seguro. Acesse o site amigosdaboanova.com.br e faça a mudança do sistema de doação, escolhendo as opções de cartão ou débito automático. Se tiver dificuldades, você pode ligar para nós. 0800 12 18 38. Com essa ajuda, vamos juntos construir um jardim mais florido. Olá, queridos ouvintes e telespectadores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Meu nome é Fernanda Fernandes e eu sou apresentadora do programa Descubra o Seu Caminho. E eu vim te fazer um convite especial. Pegue agora o seu celular e venha curtir os nossos Instagrams, @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Lá você acompanha os bastidores da nossa programação e um pouquinho do que acontece nos estúdios da rádio e da TV. Você confere conteúdos espíritas, mensagens para renovar o seu dia e também, é claro, acompanhar os comunicadores dos seus programas favoritos. É isso mesmo, já estou esperando sua mensagem. Venha fazer parte da nossa família, @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Esperamos você. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Olá, estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Se você está nos assistindo agora, futuramente assista o bloco anterior, para que você não perca, né, o assunto do qual a gente está conversando. E você também pode buscar outros programas anteriores no offline da TV Mundo Maior. Então, existe várias possibilidades para que você acompanhe a programação e aprenda o que é essa doutrina tão especial. Muito bem, então, André, vamos dar continuidade, nós estamos na pergunta 216. Isso mesmo, nós vamos para o slide que vai tratar do tema que você vai acompanhar com a gente, esta ligação dos seres entre si e a nossa constituição moral. Vamos ver a pergunta de Kardec. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Olha que interessante a pergunta. Depois de já ter feito a pergunta sobre os países, sobre as nações, Kardec agora quer saber se cada um de nós, quando renascemos, nós carregamos conosco traços de nosso comportamento, de nossos pendores morais, o caráter moral daquilo que nós já fomos em outras vidas. Nós somos herdeiros de nós mesmos no aspecto moral? Vamos ver o que os espíritos responderam? Vamos lá. Sim, isso pode acontecer.
Mas, em se melhorando, ele muda. Para um pouquinho aí, Solange. Deixa o texto na tela, Fernanda. Vamos entender o que os espíritos disseram. A primeira resposta é que sim, isto pode acontecer. Aliás, isto acontece conforme nós já vimos na questão 194 do Livro dos Espíritos. Nós sempre somos a somatória das coisas que nós já vivemos. Agora, naturalmente, que isso não pode ser encarado como uma coisa de algo que vai ser daquele jeito para sempre. É isso que eles estão dizendo. Nós somos o somatório do que nós já fizemos moralmente. O nível que estamos hoje, os hábitos que temos, os vícios que nós carregamos, são consequência de nossas inclinações já vividas. Porém, e aí vem a segunda parte dessa questão, como está escrito aí na tela e você vai rever, ao se melhorar, o homem vai mudando, não é? Sua posição social pode também não ser a mesma. Ele pode ter nascido nas vidas anteriores numa condição abastada ou numa condição precária e agora nascer numa condição melhor do que a anterior ou pior. Se de senhor ele passa a escravo, seus gostos serão diferentes e você teria dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma a outra, certas analogias, modificadas, porém, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. É muito interessante. Vamos supor que um espírito que foi da nobreza numa vida anterior acabe tendo que renascer por força dos seus compromissos e da necessidade de aprendizado num posto mais humilde. Naturalmente ele vai ter dificuldade de obedecer, de aceitar, ele vai ser um serviçal rebelde, arrogante, porque ele não está acostumado com isso. Porém, nascido numa condição assim, ele será ensinado a ter que obedecer por força das suas próprias circunstâncias. Ele poderá até ter o nariz empinado, mas ele vai ter que aprender a ter outros comportamentos. É o que os espíritos estão dizendo. A gente carrega conosco aquele contingente de defeitos, de posturas, mas quando nós nascemos numa outra posição, nós vamos ter que nos adequar àquela circunstância, aquele status de entendimento daquela nova área do aprendizado. Isto, naturalmente, modifica um pouco aquelas tendências do espírito. Agora, é interessante lembrar o seguinte, na medida em que o espírito consegue uma elevação maior, ele se manterá equilibrado, ele terá as mesmas características, ele não se deixará levar pela posição social em que ele renasceu. É o que ele está dizendo. Um aperfeiçoamento notável que venha a mudar completamente o seu caráter. E ele então vai passar de ser orgulhoso e mau a ser humilde e humano. E nós temos uma história na doutrina espírita muito bonita, Solange, que é legal a gente indicar para os nossos telespectadores, que é a história de Públio Lentulus. Públio Lentulus, o nosso famoso Emmanuel, escreveu a sua vida através do médium Chico Xavier. Começou com um romance chamado Há 2000 Anos, onde ele é o senador que veio com a sua audácia, com o seu arrojo, com a sua altivez, com a sua inteligência, costurando a trama toda do livro. E que morre, depois de muito sofrer, ao final, ele morre já convertido, já humilde, na erupção do Vesúvio, que acabou com Pompeia, no ano 70 depois de Cristo. Aí ele escreve, depois deste livro, ele escreve a continuação deste livro. Na continuação deste livro, 50 anos depois, é o título da continuação, ele vem como um escravo chamado Nestório, que guarda como escravo toda aquela postura de inteligência, de sapiência, de caráter já amadurecido, que era próprio de um tribuno romano,
mas que agora está como escravo. Então ele mantém, já na condição de escravo, aquela postura que dá confiabilidade. Os seus senhores o tratam com respeito, o tratam com consideração. Sim. É uma história muito bonita, a do escravo Nestório. E isto faz a ilustração do que os espíritos estão dizendo aqui nesta resposta. Nós vamos carregando conosco nossas tendências, boas, certamente, e as ruins para a gente ir mudando. Porém, esta característica sofre influências do meio em que nós nascemos, até que nós aprendamos a nos desenvolver de tal forma que sejamos naturalmente bons e humildes em qualquer posição em que estejamos, não é? Muito interessante esta explicação dos espíritos. Agora nós vamos para o próximo slide. É o slide número 12, não é? O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Ah, olha só. Isso é interessante. Aqui, até agora, Kardec tinha perguntado dos traços morais, e nós vimos que ele conserva. E vai sendo modificado até que ele se depure. Agora Kardec não quer saber da postura moral, ele quer saber, numa outra vida, o novo corpo terá coisas semelhantes ao corpo da existência passada? Vamos supor que o espírito tivesse na outra vida uma mancha de nascença. Aí ele vai nascer no novo corpo, ele vai ter aquela mancha com ele? Semelhante, na mesma posição? Ou características de altura, de nariz adunco, de orelha de abano, de queixo comprido, alongado. Essas características físicas, elas se transmitirão para o novo corpo? É a pergunta de Kardec aos espíritos que respondem com esta informação. Vamos ver? Vamos lá. O novo corpo não possui nenhuma relação com o antigo que está destruído. Essa é a primeira postura, não é? O novo corpo não tem nenhuma relação com o corpo antigo. O corpo antigo já morreu, já se desfez. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Sem dúvida, o corpo não é mais que matéria, mas apesar disso, ele é modelado pela capacidade do espírito que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto, e é com fundamento que se designam os olhos como espelho da alma, quer dizer, o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humano, tem alguma coisa que agrada, ao passo que existem rostos muito belos que nada fazem sentir e pelos quais tem mesmo repulsa. Você acredita que só os corpos bem feitos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos, embora se encontrem todos os dias homens de bem sob aparências disformes? Sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores pode, pois, dar o que se chama, entre parênteses, um ar de família. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que pode ter tido uma procedência muito diferente, seria absurdo admitir-se uma sucessão de existências com uma semelhança física que não é senão casual. Então, até aqui você viu, há semelhanças somente em função do espírito possuir características que transmitam sensações aos que convivem com ele, não porque se parecem com o corpo do ancestral, não é? É algo interessante a esse respeito. A face pode transmitir certas características, um olhar mais profundo, um olhar vago, um olhar brilhante, um jeito, uma tez. Isso pode lembrar, porque naturalmente é o mesmo espírito, pode lembrar características semelhantes de comportamento, principalmente no rosto daquele outro ser. Porém, não é porque é o mesmo espírito que o corpo vai ser com a mesma cara, igualzinho, que vai ter a mesma estrutura biológica, o mesmo biotipo, a mesma altura, o mesmo sinal de nascença. Agora,
Ele continua nesse mesmo slide 17, dizendo: as qualidades, ali embaixo, olha, as qualidades do espírito, porém, modificam muitas vezes os órgãos que servem à sua manifestação e imprimem sobre o rosto e mesmo ao conjunto de maneiras, de comportamentos, um cunho especial. É assim que, sob um envoltório mais humilde, podem se encontrar expressões de grandeza e dignidade, enquanto que sob o vestuário de um grande senhor, vêem-se às vezes as expressões da baixeza e da ignomínia, da desonra. Certas pessoas, saídas das posições mais obscuras, adquirem sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas encontram o seu ambiente, ao passo que outras, apesar do seu berço e da sua boa educação, estão sempre deslocadas no meio em que se encontram. Como explicar esse fato, senão como um reflexo do que foi o espírito? Olha que coisa interessante. É uma resposta bem longa, mas que deve ser compreendida da seguinte forma: não há conexão entre os dois corpos, não há. Mas eu acabei de citar aqui o livro Há 2000 anos. O espírito Emmanuel, que é Públio Lentulus, ele escreve essa história através de Chico Xavier. Logo no começo, nos primeiros capítulos, existe uma cena que está acontecendo na casa da família da Gen Cornélia, onde Públio tinha o seu assento. Ele era desta Gen, desta família patrícia. Ele está conversando com o seu senador amigo, Flamínio Severus, enquanto que as esposas de ambos estão em um outro departamento. Aí ele leva Flamínio ao escritório, onde ele guardava os documentos da sua hereditariedade familiar. E ele disse que ele teve um sonho. Ele conta um sonho a Flamínio. E depois que ele conta este sonho, neste sonho ele fala que ele se vira, ele próprio, vivendo em Roma, na época da conspiração de Catilina, alguns anos antes. Talvez 80, 100 anos antes dele. E que ele se identificava muito com a personagem que ele estava vivendo, que se chamava Públio Lentulus Sura, que havia sido seu avô. E então, ele conta mais ou menos, o Flamínio vê o relato de Públio com um olho assim, um olho de amigo, mas sem dizer, não se preocupe com isso daí às vezes é uma coincidência. Aí então, ele leva Flamínio ao ambiente, Solange, onde os romanos tinham o hábito de cultuar os seus deuses lares, os antepassados. Lá havia bustos de todos os antepassados que eram homenageados no culto do lar, no culto da família. Aí ele então pega a estátua esculpida em mármore de anos antes, décadas antes, que representava o seu avô. E ele então mostra para Flamínio como havia traços na estátua que lembravam muito a figura dele próprio. Não a estatura, nem nada, mas o jeito como ela havia sido esculpida, proporções, o olhar, a maneira. Flamínio fica surpreso com aquela semelhança, depois ele fala assim, mas não é só isso, meu amigo. Ele vai aos arquivos que tinham os documentos dos antepassados e ele pega um documento escrito, manuscrito, pelo avô, que estava guardado nos arquivos da família Cornélia. E ele compara a escrita, a letra do Públio Lentulus Sura com a letra dele, Públio Lentulus Cornélius, neto do anterior. E as letras são muito semelhantes. Muito interessante essa história. O caráter continuava se revelando.
apesar de serem personagens díspares, personagens diferentes. Não havia fotografia naquele tempo para você colocar uma sobre a outra. Mas o que os espíritos estão dizendo é que nós acabamos sempre imprimindo no corpo que nós estamos vivendo, não uma semelhança física de traços da carne, mas uma semelhança que recorda aquelas atitudes, aqueles modos de ser do nosso espírito naquela época em que nós já vivemos. Características pessoais, né? Características pessoais que a gente adquire e que isso fica com a gente, vida após vida. Isso, né? Que nós vamos procurando melhorar as que já são boas e corrigir as que não são boas, as que são ruins. Por isso que ele disse nessa resposta que há pessoas que têm um rosto feio, uma pessoa que não tem uma aparência harmônica, mas que quando você está com ela, e ela tem um jeito dócil, um jeito gentil, uma forma terna de se conduzir, que você fica encantado. E você descobre então uma afinidade, uma beleza, que você num primeiro momento não se sentia atraído pela aparência. E o contrário também é verdade. Há pessoas, às vezes, que são extremamente lindas. Pessoas, homens ou mulheres, que têm um magnetismo, assim, brilhante, de beleza, de perfil, mas que quando você conversa e quando você vê a maneira como se conduzem, você fica com asco. A pessoa perde toda a beleza. Você vê aquilo como se fosse uma boneca de plástico. Essas bonecas que você compra em vitrine de loja e que é apenas uma boneca. Tem aquela forma plastificada, tem aquele jeito... Um manequim. Um jeito de parecer que é atraente e na verdade é oco. Não tem nada. E o que às vezes é pior. Tem coisas muito ruins. Então, você que antes se sentia atraído por uma beleza esteticamente agradável, agora você vê aquilo e fala assim, não, isso daí não é, isso é uma armadilha. Tem alguma coisa. Isso não é para mim, isso daí não é, mesmo que me desse bola, né, eu não ia cair nessa arapuca. Então, isto é o que eles estão observando na resposta. Vamos pôr aí o último slide, Fernanda, o slide 19 novamente na tela. Olha aí, certas pessoas, saídas das posições mais obscuras, adquirem sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Eles faziam parte dessa alta sociedade. Eles já sabiam comer com os talheres corretos, já sabiam ter uma postura de reverências, de comportamentos. Se sentem à vontade nesse naquele ambiente. Enquanto que há pessoas que já nascem, como diz o texto, já nascem desde o berço num ambiente assim e parece que não se adaptam muito com isso. Estão sempre deslocadas nesse meio, educação. Se elas nascerem num palácio, elas transformam o palácio num barraco. Elas quebram as coisas, riscam as paredes, não estão nem aí com as coisas que as beneficiam. É muito interessante este tema. Infelizmente, nós estamos nos aproximando do fim do nosso programa, mas você poderá acompanhar todas as perguntas falando sobre as semelhanças físicas, as semelhanças morais, nos programas anteriores, não é, Solange? André. E aí? E aí, você já deu o seu joinha? Nós estamos felizes de você estar conosco e esperamos que a sua posição de telespectador não seja só para você. Exatamente. Que você possa fazer outras pessoas também acompanharem o nosso programa. Seja uma posição ativa. Vamos lá, vamos divulgar, espalhar aquilo que você acha que é bom, que te faz bem, vamos distribuir para outras pessoas também. E nós agradecemos, porque nós já tivemos pessoas, nossos telespectadores, que disseram: a TV Mundo Maior precisa dar mais tempo para o programa Espiritismo Sem Mistério. A gente também acha. Que precisa falar tanta coisa e você pode participar tanto com a gente, não é mesmo? É muito bom. Nós agradecemos a sua participação. Que essa semana seja de muita paz. E a gente se vê no próximo Espiritismo Sem Mistério. Um beijo para vocês. Tchau.